O deserto respirava uma luz suave quando Moisés recebeu novas instruções do Senhor. Agora, Deus revelaria algo diferente. Não apenas sobre a impureza, mas sobre o retorno, sobre cura, sobre restauração. O dia da purificação não começava no tabernáculo, mas fora dele, longe das tendas e da vida comum de Israel. O impuro, o homem que havia passado dias, talvez semanas, isolado pela condição de sua pele, era trazido até certo ponto do acampamento. O vento carregava o cheiro das dunas e a sensação de limite. Ele estava prestes a atravessar de volta o lugar de onde tinha sido separado. O sacerdote se aproximava lentamente. Não era uma visita qualquer, era o olhar que decidia se a pessoa podia voltar para a vida, para a família, para o povo. Havia uma tensão silenciosa no ar. O homem permanecia imóvel, aguardando a inspeção que definiria seu destino. Moisés explicou ao povo: o sacerdote sairá do arraial e examinará. A cena carregava um simbolismo profundo. A restauração não começava com o pecador indo até o santo, mas com o sacerdote indo ao encontro dele. Deus mostrava que sua compaixão caminhava em direção ao separado. Quando a cura era confirmada, começava o ritual. E ele não era pequeno. O sacerdote ordenava que trouxessem 2 aves vivas, puras. Havia vida, movimento e simbolismo em suas asas batendo no ar. Ao lado delas, preparava-se madeira de cedro, um cordão escarlate e um ramo de hisopo. 3 elementos cheios de significado. A madeira representava firmeza, o escarlate, purificação profunda, o hisopo, limpeza espiritual. Sobre uma vasilha de barro, a primeira ave era sacrificada. O sangue misturava-se com água viva, água corrente, água que se move, água que representa a renovação. O sacerdote então molhava o cedro, o hisopo, o cordão escarlate e a ave viva nessa mistura. O impuro era aspergido 7 vezes, um número que falava de plenitude, de totalidade, de cura completa. E então vinha o gesto mais belo do ritual. A ave viva era solta no campo aberto. Ela voava para longe, carregando simbolicamente a impureza que antes prendia aquele homem. A imagem era poderosa. A vida retomada, a liberdade reencontrada, o passado solto para longe. Israel entendia. Deus não apenas curava, ele libertava. O homem, então, lavava suas roupas, banhava-se, raspava todo o corpo. Um gesto de recomeço, de voltar a ser como novo. E podia retornar ao acampamento. Mas não totalmente. Ainda precisava ficar 7 dias do lado de fora da própria tenda, uma transição entre isolamento e pleno retorno. No 8º dia, ele era levado ao tabernáculo com 3 tipos de ofertas: um cordeiro, um jarro de óleo e uma oferta de cereal. O pecado era tratado, a vida era restituída e a devoção era selada. O óleo, elemento central do ritual, era derramado sobre a palma do sacerdote. Era símbolo de unção, alegria, restauração. O sacerdote tocava com esse óleo o lóbulo da orelha direita do homem, o polegar da mão direita e o polegar do pé direito, os mesmos pontos onde antes havia sido colocado o sangue da oferta. Sangue e óleo, juízo e vida, purificação e consagração. Era como se Deus tocasse os sentidos, o trabalho e o caminho do homem, renovando suas áreas mais essenciais: ouvir, agir, caminhar. Israel assistia ao ritual com olhos cheios de reverência. Era mais do que cura física, era reintegração. Era Deus devolvendo dignidade. Era o fim de um tempo de solidão. Aquele homem que antes carregava na pele o sinal da impureza, agora carregava na orelha, na mão e no pé o sinal da unção. E o povo aprendia. A santidade não era apenas separação, era também restauração. O 8º dia amanhecia com um brilho diferente. A luz do deserto refletia suavemente na areia, como se o próprio cenário reconhecesse que aquele não era um dia comum. Era o dia da restauração. O homem que antes fora afastado, isolado e silenciado pela impureza, agora se aproximava do tabernáculo com passos cuidadosos. Não de medo, mas de gratidão. Na entrada, o sacerdote o aguardava. Arão se preparava para conduzir o ritual final.
o momento em que o separado seria oficialmente trazido de volta à vida plena dentro da comunidade. O povo observava em silêncio reverente. Cada gesto carregava significado. Cada movimento revelava algo sobre a santidade e sobre o coração de Deus. Moisés havia instruído: tomará o sacerdote um pouco do óleo e derramará na sua própria palma. Depois, o sacerdote aspergirá com o óleo 7 vezes diante do Senhor. As gotas eram lançadas para o alto, brilhando como pequenas chamas líquidas sob o sol. O número 7 retornava como ciclo completo, um selo espiritual que indicava que nada ficara pela metade. O que Deus purificava, ele purificava por inteiro. Em seguida, o sacerdote colocava o restante do óleo sobre o homem, não de qualquer modo, mas nos mesmos lugares marcados pelo sangue da oferta: o lóbulo da orelha direita, o polegar da mão direita e o polegar do pé direito. Era como se o toque de Deus percorresse novamente os sentidos, o trabalho e o caminho do homem, restaurando não apenas sua saúde, mas sua capacidade de ouvir, agir e caminhar em aliança. A comunidade observava e era impossível ignorar o simbolismo. A vida daquele homem não era apenas devolvida, era consagrada. Cada ponto ungido falava de um futuro renovado. A história dele não terminava na mancha, nem no isolamento. Terminava na presença do Deus que cura com profundidade e devolve dignidade. O sacerdote então oferecia a oferta pelo pecado, declarando diante de toda Israel: está purificado. Aquelas palavras, simples e diretas, carregavam mais peso que qualquer sentença humana. A impureza que antes o separava já não tinha poder. O homem agora podia retornar à família, às tendas, à mesa, ao trabalho, ao culto, ao povo. O som dessas palavras atravessou o acampamento como um vento suave, trazendo consolo. Havia ainda a oferta queimada, símbolo de entrega total, e a oferta de cereal, representando gratidão, sustento e dependência. O altar recebia tudo. E o cheiro do sacrifício subia como lembrança de que Deus não apenas restaura, ele acolhe de volta. A cena ganhava intensidade quando o homem dava seus primeiros passos como alguém reintegrado. Sua pele já não carregava testemunho de isolamento. Agora, seu corpo carregava sinais de unção. Seus olhos revelavam um brilho que só quem viveu o exílio poderia entender. O brilho de pertencer novamente. O povo reagia com respeito. Alguns sorriam discretamente. Outros se lembravam de seus próprios familiares que já haviam sido separados por impureza. Cada um via naquele homem um reflexo da graça divina. A certeza de que a pureza que Deus exige também é a pureza que ele concede. Então Moisés continuou anunciando instruções adicionais sobre o que fazer quando a impureza atingia casas, tecidos ou objetos. Até as paredes de uma moradia poderiam manifestar sinais. Israel percebia que Deus ensinava algo muito maior. A impureza não era apenas um problema físico, mas um processo espiritual que podia entrar por portas e frestas se não fosse vigiado. Casas eram examinadas, paredes eram raspadas, pedras eram removidas. Em alguns casos, toda a casa precisava ser destruída. Não por dureza, mas por proteção. O povo entendia, assim como a impureza na pele, a impureza na vida precisa ser tratada cedo, antes de se espalhar. No fim, Moisés declarou a síntese divina de Levítico 14. Esta é a lei da purificação. O povo recebeu essas palavras com consciência renovada. Deus não era apenas o que separava, era o que trazia de volta. Não apenas o que julgava, era o que curava. Não apenas o que exigia, era o que restaurava. O homem purificado deixou o tabernáculo com passos firmes. A luz do deserto agora parecia mais brilhante. A areia mais suave, o vento mais leve. Ele respirou fundo, sentindo o gosto da vida recomeçando. E Israel entendeu a mensagem eterna. A santidade não afasta, transforma, não exclui, renova, não encerra, reabre caminhos. Naquele dia, o separado voltou. E o Deus da purificação foi visto mais uma vez, não como fogo que consome, mas como graça que restaura.